Boa tarde a todos, graça e paz, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, você que está me vendo e me ouvindo neste exato momento. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, e essa palavra Deus me fez meditá-la durante essa semana que se passou. Eu estava fazendo a leitura diária da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1. Essa semana eu tirei um tempo para meditar na palavra do Senhor. E Deus me levou a meditar em Gênesis capítulo 1. Interessante que o capítulo 1, que é o capítulo de abertura do livro de Gênesis, ele tem 28 versículos. Mas Deus me fez meditar, dentro desses 28 versículos, Deus me fez meditar e chamou a minha atenção no versículo 1. No versículo 1. Então quero deixar para a nossa meditação nesse exato momento, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vou repetir. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, a gente entende que o capítulo 1 é a criação dos céus e da terra. O livro de Gênesis, esse livro, ele se abre nos deixando inteirados e informados de que aqui no capítulo 1 você perceberá o relato, que é o primeiro livro de Moisés. Aqui há um relato sobre a criação dos céus e da terra e de tudo o que existe nessa terra, que existe nesse mundo, está relatado, está registrado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, que é o capítulo de abertura ao livro de Gênesis. E volto a dizer, é o primeiro livro de Moisés, que é chamado Gênesis. E nós sabemos que no livro de Gênesis nós vamos aprender sobre criação, sobre a ação de Deus de criar as coisas. No livro de Gênesis nós vamos aprender sobre a aliança de Deus com o homem. No livro de Gênesis nós vamos aprender sobre genealogia, ou seja, a descendência que você vai encontrar ali no capítulo 5 de Adão, ou a genealogia de Adão. Então, no livro de Gênesis você vai aprender sobre várias coisas. Você terá um ensinamento e um aprendizado e grandes lições sobre várias coisas, sobre vários assuntos relacionados sobre criação, aliança, genealogia, dentre outras coisas que Deus fez. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1, que nos diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente lê o livro de Gênesis, aqui no capítulo 1, a gente percebe que Deus, ele criou, Deus, ele deu forma às coisas, tudo que existe nesse mundo que não havia ou não tinha uma forma, Deus foi lá e deu forma a essas coisas. Então Deus criou, Deus deu forma e Deus organizou. Você vê que em todas as etapas da criação, você vê que Deus, ele foi organizado, ele organizou, havia uma organização,
foi tudo feito com muita, dentro de uma sabedoria. Nada foi feito por acaso. E tudo que Deus fez aqui no livro de Gênesis, havia um propósito e há um propósito. Nada foi feito porque Deus quis fazer, não. Deus fez porque havia uma finalidade, havia uma meta e havia um propósito. E como eu disse antes, na abertura aqui da gravação desse momento da palavra, Deus me fez ficar com meus olhos voltados para o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Dentre os 28 versículos, Deus chamou minha atenção para o versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E por que Deus me levou a ficar atento nesse versículo? Porque no versículo 1, eu entendo que houve um início, houve um princípio, houve um começo, houve um início com Deus, houve um princípio com Deus e houve um começo com Deus. E trazendo para os dias de hoje, assim como no livro de Gênesis e assim como neste mundo que nós vivemos nele, houve um início, houve um princípio, houve um começo, assim nos dias de hoje Deus nos faz perceber, Deus me fez perceber e nos faz perceber que há um início, que há um princípio e há um começo para as nossas vidas. Como eu disse antes, no livro de Gênesis aqui, quando antes desse mundo existir, houve um início com Deus, houve um princípio com Deus e houve um começo com Deus. E esse mundo só existe porque esse início Deus estava presente. No princípio da criação Deus estava presente. No começo da criação Deus estava ali organizando, dando forma, criando tudo. E hoje Deus nos chama a nossa atenção para essa realidade, que há um início com Deus, há um princípio com Deus e há um começo com Deus para as nossas vidas. O que eu quero compartilhar com você é o seguinte, que talvez neste exato momento eu estou falando aqui para pessoas que a sua vida, eu vou aqui falar de uma forma bem resumida, eu sempre digo que a vida do ser humano existe 5 áreas principais, 5: vida espiritual, vida ministerial, vida sentimental, né? Ou para aquele que é casado, vida conjugal ou matrimonial, vida profissional e vida financeira. Mas eu quero destacar aqui, dentro dessas 5 áreas que todos nós seres humanos temos, eu quero destacar aqui a nossa vida espiritual e a nossa vida ministerial. Então, volto a dizer, talvez eu esteja falando aqui com pessoas que a sua vida espiritual, ministerial e outras áreas e setores e campos do seu viver está de perna para o ar, está de ponta cabeça. Já não existe uma vida espiritual, já não existe uma vida ministerial. A sua vida sentimental foi destruída. Para aquele que é casado, a vida conjugal, matrimonial está abalada, arrasada. Você se encontra totalmente abatido. A vida profissional já não existe. A vida financeira não tem nem como, você não tem palavras para poder falar sobre a sua vida financeira. A sua vida de bens materiais, os seus bens materiais foram todos destruídos. Você teve que se desfazer de muita coisa da sua vida. Mas o que Deus está querendo nos mostrar hoje aqui, através de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é que se houve um início com Deus, houve um princípio com Deus, se houve um começo com Deus, hoje Deus está te convidando para que na sua vida haja um início com Deus, para que haja na tua vida um princípio com Deus, para que haja na tua vida um começo com Deus. Há um início com Deus, há um princípio com Deus, há um começo com Deus para as nossas vidas.
só depende de mim, só depende de você. Aí talvez neste exato momento alguém vai perguntar assim: o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Você falou, Enos, que há um início com Deus, há um princípio com Deus, há um começo com Deus para a minha vida, para as nossas vidas. O que eu tenho que fazer para enxergar, para ver isso, para entender isso, para viver isso? É simples. É sempre bom voltar ao início, princípio e começo de tudo. E como é que eu faço isso, Enos? É simples. É só você retornar. É só você regressar. É só você voltar às suas origens. Quais são as suas origens? Quais são as suas raízes? O que você fazia que você não faz mais? O que você gostava de fazer que você não gosta mais de fazer, ou você perdeu prazer nisso? Eu gostava de orar. Eu gostava de falar com Deus. Eu servia a Deus em espírito e em verdade. Eu adorava ao Senhor. Eu tinha uma vida com Deus. Eu tinha uma comunhão com Deus. Mas de repente as coisas dessa vida falou mais alto e eu abandonei o Senhor. E eu deixei Jesus. E eu larguei minha comunhão com Cristo. Eu quero aqui nessa tarde te convidar e te dizer: é sempre bom voltar ao início, princípio e o começo de tudo. Então que nessa tarde de domingo você possa voltar ao início de tudo, ao começo de tudo, ao princípio de tudo. E quem é o início, o princípio e o começo? É Deus. Ele é o alfa e o ômega. O que é isso? O princípio e o fim. Tudo começa nele. Ele é o início, meio e o fim. Tudo se resume nele. Tudo está com ele. Tudo está no controle dele, no domínio dele. Então, que você possa entender que diante dessas situações que se encontra instalada em áreas, setores e campos do seu viver, na vida ministerial, na vida sentimental ou matrimonial, na vida profissional, na vida financeira, na vida de bens materiais, não importa qual é a área, o setor ou campo da sua vida que está destruído. Não sei se você, como ser humano, já não tem prazer mais na sua vida, já não quer mais saber de viver, já se entregou à bebida, ao vício, às drogas, e você não quer mais saber de nada. Você sofreu uma decepção, uma traição, você se encontra abatido, você se encontra depressivo, você se encontra arruinado. Talvez você era dono de uma empresa e a empresa faliu, você teve que mandar seus empregados embora, vender tudo quanto tinha e ainda assim não conseguiu sair dessa estaca zero aí, não consegue se levantar. Eu quero te dizer que há um início, há um princípio, há um começo. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Então, procure hoje uma igreja evangélica perto da sua casa. Procure hoje ouvir a voz de Deus. Se tiver uma igreja evangélica perto da tua casa que fale de Jesus de uma forma verdadeira, correta e séria, vai lá, senta, ouve a palavra, recebe lá uma oração da parte do Senhor, uma palavra do coração de Deus para o seu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida. Aí você vai ver que o início e o princípio e o começo com Deus, a partir dessa data, a partir desse domingo, a partir desse dia de hoje, será diferente. Guarde isso. Há um início, há um princípio, há um começo para as nossas vidas. Para fechar, você viu que eu disse que no livro de Gênesis, Deus criou, Deus deu forma e Deus organizou. O que Deus quer fazer na sua vida hoje são 3 coisas. Para você que está com a sua vida totalmente destruída, de ponta cabeça, de cabeça para baixo, Deus quer criar, Deus quer dar forma e Deus quer organizar a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor vos guarde e que você tenha um domingo totalmente abençoado diante do Senhor. E saiba que o mundo caminha a passos largos para o abismo. Quando eu falo mundo, eu estou falando de muitos homens que estão inseridos dentro desse sistema corrompido,
dentro dessa sociedade totalmente destruída, essa sociedade com os conceitos distorcidos, essa sociedade que inverte e que vive uma inversão de valores. O mundo está totalmente perdido, mas ainda há esperança para esse mundo. Há esperança para homens e mulheres que caminham por esse mundo a passos largos para o abismo. É simples, é só voltar ao início, princípio, começo. É você pegar o primeiro retorno e regressar e voltar para a casa do Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um domingo abençoado, que Deus abençoe sua família e guarde isso. Família é o nosso maior patrimônio que Deus te deu para você valorizar, para você zelar e para você velar, tá bom? Então, procure voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, recebe um abraço desse que vos fala e até o próximo momento da palavra. Amém.